Eu gostei muito, assim. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa que eu acho que você conhece bem. Vamos ver. Milena, da Miriam Kunz. Milena, poderia falar sobre a memória e a para-história? A gente está falando um pouco disso, os tipos de memória que você selecionou com o capítulo 12? Uhum. Eu quero deixar aqui registrado, né, a minha gratidão a Miriam Kunz, que foi uma das revisoras do livro, né, fez o pente fino no livro, fez vários apontamentos, eu sou muito grata. Enfim, por ter essa parceria intelectual em casa, né, por ter esse privilégio. E isso deve ter a ver com a tua história, né? É um mérito aí, né? É um mérito aí de histórias, talvez, da para-história, penso eu, né, Milena? Mas, enfim. Então, nesse capítulo 12, especificamente eu falo de memória e para-história, eu também faço essa problematização. Inclusive, lá no início, nesse capítulo que você citou sobre o conceito de história, eu coloco ali a técnica do professor Valdo, do que não é, né? Para dizer o que é história, eu escrevi o que não é. E uma das coisas é, memória não é história, né? Porque às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, e aí a história, é bom fazer essa ressalva, eu estou usando uma acepção de história no contexto científico, né? Porque a história é uma palavra polissêmica, que quer dizer várias coisas, né, na língua portuguesa, quer dizer conto, quer dizer uma ficção, quer dizer algo que alguém nos contou, né, uma história, mas a história também, essa palavra é utilizada no campo científico, né? Para falar desse campo de pesquisa, né, que se debruça em compreender as ações do homem ao longo do tempo. E aí eu faço essa problematização de qual é a diferença de memória e para história aqui, né, nesse capítulo 12. Então, o que é a memória? A memória é o registro, né? Então, ele não é a disciplina que pesquisa esse registro. Então, para ficar mais didático, é como se a memória, como não, né? A memória é a matéria-prima da história e, nesse caso, da para-história. Então, para eu entender as ações das consciências, eu utilizo muito das memórias. E essas memórias, elas podem estar materializadas ou não. Por exemplo, em contextos extrafísicos, a gente pode entender a memória coletiva, as parapsicotecas, as comunexes. Então, tem vários ambientes onde eu posso entender como ali, né, um contexto mnemônico, aí nesse caso, grupal, né? E aí, aqui nesse capítulo, eu descrevo alguns tipos de memória, né, para justamente problematizar, por exemplo, a memória dividida e a para-historiografia. O que é uma memória dividida? E aí, é importante também criar outra ressalva, que nesse capítulo especificamente, eu trago o quanto a memória, ela pode ser um elemento geradora de interprisão ou geradora de acertos grupocármicos. Você é da área do direito, né, Cris? E no direito tem essa discussão da memória, no sentido assim, a versão de cada um, né, o que cada um está disputando num determinado campo, e também a discussão entre algoz e vítima para chegar num consenso, ou para chegar, na verdade, assim, numa tentativa ali de reconciliação. Isso se trabalha mais atualmente com a justiça restaurativa, né, a justiça conciliatória, enfim. E aqui eu trabalhei essa questão da memória para pensar nesse contexto holocármico, o quanto a memória ela pode ser estudada nesse sentido do grupo, geradora de interprisões e uma oportunidade para fazer os acertos grupocármicos. Se não ficar claro, você me pergunta aí, tá, Cris? Então, nesse contexto, eu escrevi sobre memória dividida, né, que é quando você tem grupos que têm memórias diferentes, e aí isso cria uma divisão, um conflito. E aí, para a gente pensar, né? E aí, em termos para-históricos, como resolver essa questão? O que você vai registrar? No sentido de
ser melhor para todos, no sentido de ser mais conciliatório. Também eu trago a questão da memória intergeracional, da gente pensar o seguinte, eu tenho como, a partir de um trabalho de memória, sanar ou diminuir ou dirimir determinadas dívidas que existe dentro do meu grupo Karma. Eu vou deixar para você, só vou deixar essas questões para quem tiver curiosidade de aprofundar, adquirir o livro e ler, né, fazer uma leitura mais atenta aí para esse capítulo. Outra questão é a memória silenciada, quer dizer, quais são as implicações holocármicas de você ter no contexto de um grupo memórias que não são compartilhadas por repressão, né, porque não tem ambiente para aquilo, ou por vergonha. Então, aqui eu coloco vários fatos, né, que podem levar a essa memória silenciada. Outra questão é memória controversa. Essas memórias, elas estão no contexto grupal, né? E o quanto que essas memórias do grupo, a partir de determinados registros, podem implicar em questões patológicos extrafisicamente, né? Pode criar ali bolsões extrafísicos mais patológicos. E aí, ao contrário, da gente pensar o como que a parhistória, um registro mais voltado para compreender, né, essas implicações multidimensionais do registro, pode auxiliar nas reconciliações, né, e nos acertos também desses grupos. Não sei se ficou claro aí, Miriam. Diga aí, Miriam, responda se ficou claro, senão a Milena, ela complementa. Mas esse capítulo é bem interessante, sabe? Para a gente pensar justamente no aspecto da memória, no processo holocármico, no processo grupal, que a memória não é algo simples, que a memória não é algo ingênuo, né? A memória, ela tem muitas intenções, muitos apriorismos, e que isso pode gerar, né, no contexto multidimensional, uma chusma ali, né, de assédio, com potencial, né, assediador.